Seja o que Deus quiser. Então vamos lá, gente. Mais um vídeo trazendo personagens que participaram dos Jogos Olímpicos. Hoje eu estou aqui com o Antônio Carlos Affini, meu amigo, grande árbitro internacional, uma carreira brilhante no basquete. E eu tive a oportunidade de estar presente num jogo, numa final de campeonato mundial na Argentina, em 1990, em que o Affini apitou esse jogo, um jogo histórico, porque foi o último jogo da Iugoslávia e da União Soviética como países integrados, né? Depois houve toda aquela divisão. E é o jogo que gerou aquela briga entre o Divac e o Petrovic, né? Então, realmente, o Affini fez parte dessa história. Jogo ganho pela Iugoslávia, né? Naquela época, um timaço, aliás, dois timaços, né? É difícil dizer quem era melhor naquele confronto. Então, Affini, brigadão aí pela tua presença, muito feliz de estar aqui com você. Poxa, para mim é uma honra. Você sabe muito bem que, se a gente for contar a história aqui, nossa, desde USP, desde Rio Branco e por aí vai, a gente ia falar todos os assuntos. Mas realmente esse jogo foi um jogo histórico. Iugoslávia deixou de existir, União Soviética deixou de existir. Eram dois timachos, desde com Petrovic, Divac e do outro lado Sabonis, que era a Lituânia que fazia parte disso. Volkov. E só para uma lembrança, né, que a gente vai falar agora a respeito da Olimpíada de 88. Esse jogo foi uma revanche. Sim, Foi uma exatamente. revanche. Se você lembra bem, Exatamente. nós vamos ter oportunidade de comentar a respeito disso. Então Mas, é para mim, isso. muito obrigado pela lembrança e estou Então, aqui pronto para tudo. Afini, 88, né, Jogos Olímpicos. Eu queria que você contasse um pouco a história, como é que você chegou nesses Jogos, como foi, né, a sua indicação, como que você chegou e a trajetória dos Jogos, né? Quais jogos que você apitou, para depois a gente falar especificamente das semifinais que você apitou, foram duas, né, masculino e feminino, e evidentemente a grande final. Queria que você contasse um pouquinho essa trajetória para chegar em Seul. Olha, Dante, eu vou tentar ser bem sucinto. Inclusive, a gente estava comentando, eu e você nos bastidores, eu estou escrevendo 4 capítulos sobre essa trajetória de vida de arbitragem. Mas Seul foi um momento especial da minha carreira. Por quê? Primeiro, é um sonho, foi um sonho como tem todo o atleta, como tem todo o árbitro, de participar pela primeira vez de uma Olimpíada. E esse sonho, basta a gente acreditar, parece fácil, né? Basta acreditar, mas você tem que construí-lo ao longo da sua vida. Não principalmente naquela época, que havia grandes árbitros, como há hoje grandes árbitros, e a concorrência era grande, e tinha um agravante. Nós somos sul-americanos. E eu tinha uma missão. E a minha missão era ir a uma Olimpíada, essa era a primeira. E a segunda missão, só para recordar, a última vez que uma arbitragem brasileira participou de uma final foi em 1972, em Munique, União Soviética e Estados Unidos, com o Renato Rigueto brasileiro. Então, a arbitragem brasileira, também nesse período, ela ficou meio esquecida internacionalmente. E acontece que eu estava vindo do Goodyear Games, que é os Jogos da Boa Vontade, que era exatamente a união através dos esportes das duas potências, União Soviética e Estados Unidos, e do Mundial Feminino, com a despedida da Seminova em Moscou, entre União Soviética e Estados Unidos. E eu optei esse jogo. Eu acho que no momento que eu optei esse jogo, eu me credenciei para ir para a Olimpíada de Seul. Logicamente, graças à minha Federação Paulista de Basquetebol e à Confederação Brasileira de Basquetebol, que confiou no meu trabalho. Bom, a história, o nosso dirigente maior era o José Cláudio dos Reis, na época, que tinha um peso enorme nas decisões de FIBA, mundialmente, e eu cheguei lá como um sul-americano, chegando na sua primeira participação da Olimpíada, onde eu fui muito bem recepcionado por Mário Hoppenheim, do Uruguai, o falecido, Danino, do Peru também, que viam em mim
uma esperança sul-americana. E graças a Deus, à construção, ao preparo, eu tive a oportunidade de apitar ao longo da Olimpíada 7 jogos. E fui credenciado, no primeiro momento, para apitar também a última partida entre União Soviética, ainda União Soviética e Estados Unidos, onde o Almirante era draftado para o NBA, no time Sim. americano, e a União Soviética era a Lituânia, praticamente a Lituânia, com 1 ou 2 jogadores de Moscou. E eu fui agraciado para apitar esse jogo, que acabou sendo também, historicamente, o último encontro entre eles, duas potências. E aí acharam que eu fui muito bem, me deram o feminino, Austrália e Iugoslávia também. Ou seja, nunca havia acontecido isso até então, e posso dizer até hoje, um árbitro apitar 2 semifinais, uma masculina e feminina, e na reunião final, aonde os árbitros latinos ficavam de um lado e os árbitros europeus do outro, aonde os árbitros europeus e americanos viraram para mim e falaram assim: você, a partir de hoje, faz parte da FIBA. Quer dizer, eu era internacional, e aí veio a designação, que era David Tanner, na época, você vai apitar a final entre Iugoslávia e União Soviética. Você imagina se eu dormir, né? Então, São Alvini, 12, só você para fazer imagina se eu dormir. como é que é essa situação, né? Eu acho que isso é legal o pessoal saber, né? Como é que você. Vamos deixar a final um pouquinho de lado. Vamos falar das semifinais. Como é que é essa sensação de repente, como é que é feita esse comunicado? Ele é pessoalmente, ele é numa reunião, e como é que você, né, recebe essa notícia, né? Claro que é uma coisa que deve ser, acho que é a mesma coisa que é um cara ser convocado para uma seleção, né? Ó, você está convocado para a seleção brasileira. Como é que é isso? Como é que Ó, rola essa situação? eu tenho é que eu não achei, eu procurei aqui para É. mostrar hoje, mas era no folheto do hotel, no folheto do hotel, a designação, e enfiado debaixo da porta. Ô, louco. Sabe? E aí, de repente, ao mesmo tempo, essa reunião, e estou falando de semifinal, a semifinal. Não, tudo bem. Falei, meu Deus, olha o que eu vou optar. Eu vou optar um jogo que, como a gente é um pouco instruído, né, a gente sabia dos movimentos que eu participei também, que foi o Goodyear Games, do confronto politicamente, a Guerra Fria, um país destruir o outro, e assim por diante. Cara, quando eu recebi aquilo, você imagina, era 12 horas de fuso horário, meu cachorro, Tudo 12 bem, horas de não tem fuso problema. horário, aqui era, como é que é? Cara, aqui é ontem, hoje, lá, e eu ligando para minha casa de madrugada, falando para minha mulher, para os meus filhos, que eu estava na semifinal. Ô, louco. Aí, em seguida, ligo depois falando que eu estava na outra semifinal. E, na época, eu tive muita sorte. Os canais abertos transmitiam todos esses jogos, você lembra muito bem. Sim, sim. Então, eu fiz parte disso tudo, de uma maneira construída, de uma maneira, sabe, batalhada, com sacrifício. E, bom, eu não dormi durante 3 dias seguidos. Ô, E quando Fili, cheguei, eu quando tive o que dormir papelzinho entrou, 48 horas. quando o papelzinho entrou embaixo da porta ali, você pegou, você não achou, falou assim, pô, acho que estão me sacaneando, deve ser alguma. É mais ou menos isso. Porque, veja, primeira Olimpíada. Mas até então, eu sabia que, para mim, eu ia sobrar alguma decisão de quinto e sexto, qualquer coisa assim, porque havia grandes nomes da época, desde Rigas, desde. Ai, meu Deus, está fugindo Vicente Sanchis, Emílio Maceira, enfim, tinha o pessoal daqui do Uruguai, o pessoal da Argentina, tinha muita gente boa, né? Pô, e era a minha primeira Olimpíada. E eu recebo um papelzinho apitando esse jogo. Quer dizer, você imagina, Dan, qual é o jogo que todo mundo quer assistir ou trabalhar? É esse.
E eu estava nele, como protagonista principal, imagina. Cara, a alegria foi a realização. Eu liguei para. E na época você tinha que enfrentar, para ligar, se você lembra disso, você tinha que esperar a operadora internacional passar para a operadora local, brasileira no caso, para chegar Ligação, na. ligação a cobrar. Isso! Aquele famoso toque. Tam, 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 tocava uma Cara, musiquinha, né? Ligação a cobrar. ou seja, nesse momento eu acreditei que o sonho impossível é possível, desde que você acredite. Mas não basta só acreditar, né? Que nem Deus ajuda, mas você não vai ficar sentado que não vai te Exatamente. ajudar coisa nenhuma. Tem que ser Então, competente, né? é, alegria, alegria foi total, porque uma das coisas que a gente fala sempre, Dante, e a gente já falou com você, tem dois fatores: sorte e competência. Não adianta você ter competência e não ter sorte. E não adianta você ter sorte e não ter competência. E eu fui agraciado com as duas coisas. Graças a Deus, tive competência, tanto que a minha carreira está aí para quem quiser ver, e tive sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, e, e o Muito resto foi bem. tudo aquilo. Aí o senhor apitou as duas semifinais, né? Tanto uma. A feminina qual que foi, Afini? Iugoslávia e Austrália. Ah, tá. Muito bem. Então, ela me credenciou, porque, veja, primeiro você apitar, quando você vai para um evento ou mundial ou Olimpíada, se você conseguir apitar uma semifinal, véio, acabou ali. Acabou ali. Você já apitou o que você tinha que apitar. Pô, de repente já aparece a nova designação, debaixo da porta de novo, né? Semifinal feminina. Eu falei, não é possível. Mas, quer dizer, tem os amigos que estão torcendo para você, claro. Mas muita gente fala, pô, por que esse cara foi duas vezes e eu não fui nenhuma? Foi mais ou menos assim. Então, aí você tocou num ponto que eu queria falar, né? É, pô, como você falou, puxa, apitei a semifinal. De repente pintou na tua cabeça, falou assim, bom, cumpri minha parte, tá tudo ótimo, tudo beleza, não precisa acontecer mais nada, estou feliz da vida. Chegou a ter esse tipo de Claro, pensamento? claro. Primeiro, foi a primeira Olimpíada que eu fui. Pô, já acontece eu numa semifinal e justo o jogo. Porque você imagine, o Dante, a minha cabeça voltou em 1972, por esse mesmo jogo, aquele que acabou e não acabou, começou e não começou, É, ganhou um, depois ganhou o ganhou outro. outro. Quer dizer, a arbitragem brasileira, que nem o Renato Rigueto não assinou a súmula daquele jogo. A arbitragem brasileira ficou fora durante 16 anos. E, de repente, um brasileiro, essa é a questão. Não era o Affini que estava trabalhando lá, era um brasileiro que estava trabalhando lá. De repente, tudo isso passou na minha cabeça. Eu tenho que ir muitíssimo bem para mostrar para eles que a arbitragem brasileira tem todo o crédito do mundo. Isso passou na minha Exatamente, cabeça. exatamente. Isso passou na minha cabeça. Mas eu estava preparado, Dante. Uma das coisas que a gente fala muito, o meu trabalho mental era muito grande, entendeu? Era muito grande. E graças a Deus, o resultado não foi outro. Me deram outro papelzinho debaixo da Aí, porta, que era o semifinal feminino. e aí? Bom, tudo bem, vai. Apitei a semifinal, já estou feliz da vida. E aí surge outro papelzinho, é? Surge. Não, aí é o seguinte, aí não. Aí os dirigentes, o David Tani, o Mário Rompenhar, enfim, o menino lá da França, oi, meu Deus, a cabeça aqui está falando. Bom, eles, na semifinal feminina, quando acabou, eles marcaram uma reunião no próprio ginásio, na própria Coliseu, né? Com todos os árbitros. Então, todos os árbitros ali, eles agradecendo, porque só faltava a final feminina e a final masculina. Então, eles se reuniram todos ali, agradecendo. Nós éramos em 30 árbitros do mundo inteiro, 30 árbitros, agradecendo a todos. E eles queriam que dessa vez a designação fosse ao vivo. Aberta. Então, primeiro eles fizeram a designação do feminino, eu estava tranquilo. Eu tinha estado duas semifinais, poxa, o que mais que eu queria? Eu estava feliz da vida, muito feliz.
Aí eles botaram a designação do feminino, batemos palma, se abraçamos, aquele negócio todo, e agora vamos designar o masculino. O Rigas e Antônio Carlos Affini do Brasil. Rapaz, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar, né? O que você acha? Eu comecei a chorar. Aí todos os árbitros vieram, né? Se confraternizar pelo trabalho. E aí, velho, foi uma alegria só. Ou seja, o sonho impossível foi possível. Eu Que beleza. acreditei nisso, me preparei para isso, mas não para aquilo. Foi demais, né? Porque, veja, até então, e até hoje, porque agora recentemente no Japão, tanto o Locatelli como o André apitaram semifinal e final, os dois, né? Você lembra disso? Mas Sim. eu apitei as duas semifinais e a final. Isso ninguém fez e nenhum árbitro do mundo até hoje fez. Porque tem a continuação da história. Nenhum árbitro do mundo fez o que eu fiz numa mesma Olimpíada. Apitar duas semifinais e uma final. Só faltava a feminina, né? Aí era, Aí era demais, né? aí era demais. Aí Já era era demais. demais. Aí era demais. Ô, Afini, evidentemente que você, com a tua experiência internacional, falar um pouquinho agora, é, quais foram, né, as equipes ou jogadores que você teve a oportunidade de apitar jogos, tal, que mais te impressionaram? Em termos de técnica, de atitude, até jogador chato, aquele cara que é pentelho dentro da quadra. Você enfrentou esse tipo de situação? Enfrentei, claro. Eu posso citar de várias maneiras. No feminino, por exemplo, tinha Miller, irmã do Regis Miller, e Donovan, Sim, aquela pivôzona que tornou-se técnica depois, por exemplo. a Tinha Donovan. Seminova, tinha Seminova na União Soviética, que eu tive a honra de apitar a despedida dela. Divac, Sabonis, Petrovic, o técnico da seleção brasileira, O irmão do Drazen, o né? irmão do Petrovic, apitei É, jogo dele. Tony Kukov, eu pitei, estou falando ali, naquele primeiro momento. Né? O Almirante, me ajuda a lembrar o nome dele, por favor. é o. Oh, meu Deus do céu, me escapou aqui. Mas eu vou achar, eu vou achar. Fica tranquilo. Enfim, esses jogadores não eram que eram. David Robinson. Pronto, o Almirante, eu lembro bem pelo Almirante, porque tem uma história com ele, eu e ele. Ele foi draftado para o Santo Antônio, não sei se você lembra. Isso. E o Alvinho, comentarista da Globo, depois Band, quando o Santo Antônio foi campeão pela primeira vez, ele falou assim: Eu sou o único torcedor do Santo Antônio na ocasião. Aí eu estava dando o jogo. Ele veio falar comigo, né, o Alvinho, na época. Falei, Alvinho, você está enganado, cara. O único torcedor do Santo Antônio antes de você sou eu. Aí eu contei a história para ele. Falei, você está brincando? Por isso que aconteceu com você foi. Então você é o primeiro, eu não sou o primeiro. Então, esses jogadores, é lógico que se eu for citar a nível Claro. internacional, eu vou citar um monte de gente. Mas o Sabonis foi um nome que marcou muito na minha vida. Porque eu estava apitando União Soviética e Iugoslávia e teve um entreveiro entre dois jogadores, um da União Soviética e um da Iugoslávia. E eu, com esse tamanhão de 1,72 m, mas eu era bem preparado fisicamente, eu entrei no meio dos dois e meti a mão na barriga deles. Sabonis, cara, eu lembro até hoje. Tanto que depois eu encontrei ele aqui no Brasil, num campeonato que teve, nós conversamos. O Sabonis chegou em mim, me tirou do lado e pá, partou a briga. Desse jeito. Falei, meu Deus, ou seja, ele viu que eu fui para cima dos caras, só que não dava, né? Os caras eram É. desse tamanhão. Ele me tirou da jogada e ele resolveu. O que eu podia fazer? Nada, pô, não podia fazer nada. Agradecer uma técnica de cada um e segue o jogo. Pô. Segue o jogo. Então, esses nomes desses jogadores que eu falei, os macholiques da vida lá do time da Lituânia, que eu tive na Lituânia também, depois, esses caras marcaram muito, né? Porque foi uma transição de FIBA, NBA na época, você lembra bem, de Vac, Tony Kukoc, todos esses Sim. caras. E eu participei disso.
Eu tive a honra de participar disso. Eu acho que tinha algum mérito, né, para estar ali naquele meio Com todo, certeza, mas com participando certeza, dele. com Então, certeza. A Seul, para mim, foi um campeonato que eu não jamais vou esquecer. Eu tenho tudo guardado aqui. Mas Eu tem tenho que uma, guardar mesmo. eu tenho uma, como é que eu posso, um acervo desde maquete, desde as medalhas, tudo guardado aqui para os meus filhos, que é de Seul, porque significou o resgate da arbitragem brasileira e a minha projeção, que ela já tinha começado no Mundial Feminino. Então, ali eu me consagrei como árbitro FIBA. Parece estranho falar isso, mas no primeiro momento você é internacional. E no segundo momento você é FIBA. Por quê? Quando você é FIBA, a FIBA convida pessoalmente você. Ela só pede o Ah, aval da sua confederação. E a minha carreira daquele dia em diante foi desse jeito. foi desse jeito. Muito bom. Bom, Afini, como eu costumo dizer com todos os convidados, né, a gente tem papo aqui para mais de uma semana, né, mas o tempo é limitado. Só para a gente encerrar, você falou muito da questão de sonho. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque esse vídeo vai ser assistido por professores, por técnicos, eles compartilham com os seus garotos, seus atletas, as meninas, bom, enfim. Queria que você falasse, desse uma mensagem final para essa garotada, que inclusive está iniciando em arbitragem, né? A gente tem muito árbitro novo aí buscando um espaço. O que você gostaria de dizer para esse pessoal? Eu disse para minha mãe, quando eu saí de Paraguaçu, eu tinha 18 anos, que eu ia ser professor de educação física e o mundo ia me conhecer. Aí começou o meu sonho. Mas aí eu vi que para que o sonho fosse possível, e eu falo isso o tempo, você tem que estar preparado, Sim, de acordo com o que o momento exige. Na época não se exigia nada. Eu falo inglês, você sabe disso, eu falo espanhol, eu falo italiano por conta da minha família, mas isso era uma exigência da época? Não, não era exigência. Você tinha que ir lá apitar. Poxa, eu já fazia tudo isso há 30 anos, quase 40 anos. Então, o que eu digo para todos, acredite no seu sonho, mas se prepare para o seu sonho. Se hoje ele exige que você fale inglês, fale inglês. Se você tem que ter um condicionamento físico exemplar, tenha. Se você tem que ter um conhecimento técnico, e hoje é fácil, porque está tudo no celular instantaneamente, faça isso o tempo inteiro. E trabalhe as suas habilidades mentais o tempo inteiro, que é ela que vai te preparar. E tenha exatamente esse equilíbrio de família junto com você. Porque sem isso, velho, você não vai chegar a lugar nenhum. é verdade. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. Então, eu tive tudo isso, graças a Deus, junto comigo. Eu estava à frente. E hoje, isso é uma exigência. Mas põe a sua família junto, compartilhe com a sua família tudo isso que tem que acontecer e se prepare, porque nós precisamos, novamente, resgatar a arbitragem brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos fora da Olimpíada. Eu estou falando da arbitragem. Nós estamos fora da Olimpíada de nunca ficamos fora. Você sabia disso? Nunca ficamos fora. E esse ano, em Paris, nós não temos árbitro brasileiro. Então, nós temos 4 anos para trabalhar a nova geração que está vindo aí. Tem bons meninos, boas meninas que estão se preparando e nós temos que preparar cada vez mais. Mas se preparem e acreditem no seu sonho, que ele é possível. Muito bom, meu amigo Affini, muito legal esse papo, ouvir essas histórias. Eu particularmente, né, a gente é da mesma geração, né? O pouco que eu fui técnico, que eu tive a oportunidade de ter você apitando e depois acompanhando você em outras situações, como coordenador de campeonato, coordenador de estatística, cursos que nós demos juntos por aí, por esse Brasil afora. Nossa, que lindo! Muito legal estar com você, Afini, te agradeço demais essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais essa história. Muito obrigado, Afini,
muito que você realmente continue aí trabalhando. Eu sei que você continua trabalhando firme aí na arbitragem, colaborando de outras formas, para dar exemplo para essa molecada, né? Eu acho que essa molecada precisa de bons exemplos e eu tenho certeza absoluta que você é um desses bons exemplos que nós temos por aí. Então, Affini, grande abraço, obrigado por tudo que você fez e faz aí pelo basquete e pela nossa amizade. Ela vai existir sempre. A emoção é muito grande te ver, mesmo longe, mas Está longe no agora, coração. né? Bom, Ela está no coração. é Mas a gente verdade, segue ainda com colaborando. certeza. Tenho dado muitas palestras internacionais, inclusive, bastante, em É isso vários aí. países, E tem que dar mesmo, e tem que dar. enquanto a gente está ativo. A tua E experiência é fundamental. tem a minha família aqui junto comigo, que é o mais importante. É isso aí. Os Gente, amigos, muito obrigado. muito obrigado, pessoal. Continuem prestigiando nossos vídeos aí, porque vem muito mais por aí, tá? Um grande abraço a todos. Afine, um abração na sua Muito obrigado. família e a todos aí que eu conheço muito bem, que são grandes pessoas aí. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Dante. Obrigado a todos.